Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui da TV Promoto. E esse vídeo tem um conteúdo muito útil para quem busca as melhores opções de pneus para sua motocicleta. Nós convidamos duas pessoas de áreas bem distintas na Pirelli. Um deles faz parte da equipe que, vamos dizer, desde a criação do produto, venda, divulgação e tem um conhecimento mais burocrático da história, enquanto o outro faz a parte prática de todo o assunto. Nós temos conosco, então, o Natan Petrin Baranauskas, ele que é responsável pelo marketing de moto Latinoamérica, treinamento e produto da Pirelli. E também o Eduardo Zampieri, também conhecido como Minhoca, ele que é piloto de testes moto da Pirelli. Na nossa equipe também, Cícero Moro, ele que vai nos ajudar aí com algumas perguntas. E nós vamos tentar trazer um conteúdo bem esclarecedor para você que acompanha e que gosta de motocicleta, que usa motocicleta, para que tenha sempre os melhores produtos ao seu dispor. Natan, seja bem-vindo aqui a esse nosso bate-papo. Tenho certeza que vai ser muito agradável. Dá o seu primeiro alô aí para os nossos ouvintes. Então, isso aí. Obrigado pelo convite, Renato, Cícero. É uma oportunidade a gente estar aqui, podendo compartilhar informação, compartilhar conhecimento com vocês e, consequentemente, compartilhar isso com o nosso público, o nosso cliente final, né? Então, é uma grande oportunidade aí para a gente e muito legal esse convite, muito legal essa presença aí. Quero lembrar você que está escutando pelo podcast que essa conversa também está gravada em vídeo no YouTube. E se você está vendo no YouTube, pode continuar a acompanhar essa conversa também no nosso podcast. Nosso outro convidado, Eduardo Zampieri, o Minhoca, foi meu colega de profissão alguns anos atrás e depois foi promovido a piloto de testes. Minhoca, seja bem-vindo. Gostei do promovido. Fala aí, Jeca, tudo bom, cara? Estranho te chamar de Renato, eu leio aqui, Renato Furman. Quem é o Renato Furman? Só conheço o Jeca Joia, pô. Prazer enorme estar com você. Natan aí, parceiro de trabalho, Cícero, obrigado pelo convite. Só cabeças pensantes, só gente que gosta de motocicleta, gente que gosta do esporte, do off-road e até do on-road. Tô aí para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Tô super animado e agradeço o convite já de antemão. Vamos lá que vai ser legal. Legal. Olha, a grande maioria dos habitantes do planeta possui alguma relação com a Pirelli. Para termos uma ideia do que essa gigante representa para o mercado mundial, nós vamos exibir um vídeo super bem feito que mostra a amplitude dessa empresa multinacional. Se liga aí! Muito legal esse vídeo, né? É impressionante. Eu acho que faltam poucas pessoas no planeta para a Pirelli poder alcançar, porque de alguma forma todos nós temos algum contato. Para nós que somos motociclistas, então, é ainda mais forte, né? Faz parte do praticamente o nosso dia a dia.
Agora eu vou convidar para as primeiras palavras do nosso Cícero, aqui da revista Promoto, ele que vai participar comigo dessas perguntas. Cícero, seja bem-vindo. Beleza, Renato? Obrigado. E eu já quero começar fazendo uma pergunta direto para o Natan, já que sempre é uma grande dúvida dos motociclistas, né? E com certeza todo mundo vai querer saber. Natan, quais são os lançamentos que o grupo tem planejado para 2021 aqui no Brasil? Fala pra gente. Ah, maravilha. Então, a gente tem aí no radar, né, dois grandes lançamentos planejados para 2021, começo de 2022. Então, quando a gente fala aí do começo do segundo semestre de 2021, a gente tem planejado o lançamento do Pirelli Diablo Rosso 4, o sucessor aí do famoso Diablo Rosso 3 já, né? Um pneu com foco em uso super esportivo. Então, assim, uma pergunta que fazem muito né, ele versus Rosso Corsa 2 versus Super Corsa. O que muda de um para o outro, né? São focos um pouquinho diferentes. Então, a gente vai ter uma gama aí com um Super Corsa foco 100% pista, foco 100% track day. A gente tem um Rosso Corsa 2 um pouco mais versátil já, um pneu também muito bom para track day, mas que também vai funcionar muito bem para usos super esportivos em estrada. E aí a gente tem o Rosso 4, foco super esportivo para uso em estrada, então a gente fica com uma gama bem completa aí, um leque bem grande de pneus para esse segmento. E para o começo de 2022, a gente tem previsto aí o Turance Next 2, sucessor aí do famosíssimo Turance Next, pneu para big trail aí, com foco mais no on-road do que no off-road, e que tem tudo aí para ser um excelente produto também. Natan, você acabou falando aí dos lançamentos da Pirelli para 2021 e me chamou muita atenção o Diablo Rosso 4, né? Que já é uma continuidade da família e a gente já sabe que já foi lançado lá na Europa. Então, fala um pouquinho mais aí desse pneu que tem foco aí para super esportivos. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito aí desse pneu. Todo mundo está aguardando chegar o quanto antes no mercado. Sim, sem dúvida. Já tem gente pedindo, inclusive, né? A gente fala que ainda não chegou, tá a caminho, tá no navio, chegando no Brasil. Julho deve estar aqui já. E assim, é um pneu bem revolucionário no quesito tecnologia. Então, assim, o que a gente tem de ponta, né? Algumas tecnologias que a gente já tem, por exemplo, o uso da sílica, a gente volta a usar muito a sílica nesse composto, o que garante uma performance muito boa em pista molhada. Por ser um pneu que tem esse foco em uso em estrada, também é importante você ter essa boa aderência no molhado, para que o pneu tenha uma boa versatilidade. E acho que como principal novidade aí de desempenho do pneu, nas medidas mais largas, né, não vão ser em todas, mas nas medidas mais largas, como por exemplo a 190 e a 200, vão ser pneus tricompostos, ou seja, eu vou trabalhar com 5 zonas de composto, um composto bastante macio na região mais próxima do ombro, um composto mais intermediário na região do meio, ali entre o ombro e o centro do pneu, e um composto mais duro na região central do pneu, para poder aí usar o pneu todo da melhor maneira possível, conforme o uso esportivo do usuário, do piloto, né? Então é um pneu bem revolucionário nesse quesito. Olha, muito bom, muito boas as suas palavras, viu, Natan? É muito bom a gente conhecer a linha dos produtos de quem realmente trabalha e vive isso todos os dias. Então já vamos entrar mais na parte técnica. Eu acho que eu vou passar a palavra para o Eduardo Zampieri, para o Minhoca, que é o piloto de testes. Eu tenho muita curiosidade para entender o que o pessoal tanto discute a palavra DOT. O que significa essa palavra, Edu? DOT, o que é isso no pneu? Bom, resumidamente, DOT é como se fosse um Inmetro lá nos Estados Unidos. DOT é um Department of Transportation, né? O Departamento de Trânsito dos Estados Unidos. Ou seja, tudo que é vinculado à segurança no trânsito e for comercializado nos Estados Unidos precisa ter essa homologação DOT. Aqui no Brasil tem Inmetro, na Europa tem CE, em outros mercados tem outro tipo de sigla, mas o DOT é o mais famoso, é o mais conhecido e hoje
como todos os pneus fabricados vão ser comercializados nos Estados Unidos, ele acaba vindo com o DOT, é obrigatório, é mandatório até ter o DOT, mesmo aqui no Brasil, tem que ter ali estampado DOT. E Edu, para que serve o DOT no pneu? O DOT serve para a gente saber exatamente quando que o pneu foi fabricado. Logo depois ali da sigla, entre parênteses, tem 4 números. Ali tem a semana que ele foi produzido e o ano que ele foi produzido. Na verdade é assim, se tem o carimbo DOT, já quer dizer que ele está passando por todas as normas de segurança possíveis, entendeu? É que ele já passou por um laboratório indoor, já passou por vários testes de resistência, de tamanho, de medida, de velocidade. O índice de carga está certo, o índice de velocidade está certo, porque ele não levaria essa sigla DOT se ele não tivesse passado em algum teste. Aí na sequência ali, entre parênteses, tem a semana e o ano que ele foi produzido. É muito importante saber a semana e o ano que ele foi produzido, porque a borracha, né, tem todo um trabalho, ela envelhece com o tempo, ela endurece, algumas não, algumas sim, dependendo do pneu. Pneu off-road, principalmente, é bom saber quando ele foi fabricado. Então, o DOT vem daí. Legal. E dá para ver que o Brasil é muito rigoroso nisso, né? Tanto para quem produz quanto para quem importa, porque num pneu hoje você tem não só o DOT, né, que são essas informações que você acabou de falar, mas também o Inmetro, que também é uma certificação muito rigorosa, né? Sim, assim como os Estados Unidos não deixa que comercialize lá sem o DOT, no Brasil também não deixa que comercialize sem o Inmetro. Isso acontece para o capacete, né? Não adianta você trazer um capacete na mala que não tem Inmetro, que não vai passar na Receita Federal. A única exceção com relação a Inmetro são os pneus destinados ao uso em competição, né? Os pneus que a gente chama de NHS, que seriam os pneus que eles chamam Not for Highway Service, ou seja, pneus que não vão ser utilizados em vias públicas, aí sim esses pneus eles não precisam da certificação do Inmetro. De resto aqui de legislação do Brasil, todo pneu para ser utilizado em via pública precisa da legislação do Inmetro, da homologação do Inmetro. Ótimo, muito bom. Agora eu já sei muito sobre o DOT, posso conversar mais com meus amigos sobre esse assunto. Nós vamos agora falar sobre os pneus off-road, mas você que é das pistas, continue ligado, porque no final dessa conversa a gente vai apresentar o circuito pan-americano. Nathan, como é que são os planos então da Pirelli para o setor off-road, que também é muito importante na empresa? Não, sem dúvida, o setor off-road hoje o próprio desenvolvimento da linha off-road é uma gestão feita pela nossa matriz e a gente tem um foco total no Mundial Fim, né? Inclusive com a presença de vários títulos mundiais lá. Hoje a gente é a marca que mais venceu o Mundial, então a gente tem uma presença muito forte. O nosso desenvolvimento de produtos na linha off-road é focado em performance buscando o Mundial. Então hoje assim, a gente olha para esse setor buscando a máxima performance possível para manter aí a nossa hegemonia dentro do Mundial Fim. Esse é o nosso foco, sem dúvida nenhuma. Queria que você explicasse para a gente também, falando aqui de Brasil, quais são os modelos que existem hoje no mercado e qual é a diferença entre eles. Explica isso para a gente, porque é importante, cada pneu é usado para um tipo de terreno, dessa linha off-road. Explica um pouco para a gente, por favor. Pô, legal, Cícero. Ótima pergunta, porque a gente tem realmente muitos produtos na linha Cross. Isso é bom, porque permite que o piloto escolha o que melhor se adequa a ele, mas por outro lado também às vezes gera muitas dúvidas, muita confusão, né? Então, acho que é bom ter esse espaço aí para a gente conseguir esclarecer bem a aplicação de cada produto. Então a gente tem, resumidamente, 3 grandes grupos de pneus na linha de Cross. A gente tem a linha Scorpion Extra X. Esse pneu, ele é um pneu mais para uso amador, ele é um pneu, vamos dizer assim, é um pneu para uso de treino, né? O cara que anda no fim de semana de maneira não tão competitiva. Então ele é um pneu que entrega um custo-benefício melhor, ele é mais versátil também, então ele tem a capacidade de se adaptar melhor em vários tipos de terreno.
seja um terreno mais duro, seja um terreno mais arenoso, um terreno mais de terra, né? Então ele é um pneu mais versátil nessa característica. É um pneu de treino, pneu de uso amador. Aí depois a gente vai para a linha profissional, que aí dá para dividir em dois segmentos, a linha MX, a Scorpion MX, e a linha Cross Country, que é a linha Scorpion XC. Aí esses pneus, eles já são para uso mais específico. Então são pneus que vão entregar a melhor performance possível, vão entregar uma altíssima performance, se utilizados dentro da condição correta. Então, para dar um exemplo, né, dentro da linha MX, a gente tem os compostos mid-soft e os compostos mid-hard. Sendo o mid-soft um composto para uso em terrenos, em superfícies mais brandas, digamos assim, né? Então, para o cara que vai andar, por exemplo, em dunas, um terreno mais arenoso, para um cara que vai pegar um terreno mais de lama, o composto mid-soft é excelente para esse tipo de aplicação. E o mid-hard, pelo contrário, é um composto que funciona muito bem em superfícies mais duras. Então, a gente tem essa distinção. Se você usar um mid-hard num terreno que seja mais brando, talvez ele não vá funcionar tão bem. Então, você divide, você segmenta o grupo aí dependendo da aplicação. E vale a mesma coisa para o cross-country, né? Então, para o cara que pratica o cross-country, para o cara que faz trilha de maneira bem competitiva, ele tem a linha XC, e aí vale a mesma lógica, o mid-soft para superfícies mais brandas e o mid-hard para superfícies aí mais duras, então solo de pedra, alguma coisa nesse sentido. Não sei se deu para ser claro. Pô, perfeito, deu para entender bem, sim. Esses pneus já estão todos disponíveis no mercado? Todos disponíveis no mercado, em várias medidas também. Então a gente tem pneus, né, nos aros mais de cross, que são os aros 21, a gente também tem disponível em aros um pouco menores aí. A gente tem um leque bem grande de pneus aí, para as mais diversas medidas e aplicações, além também dos pneus que a gente tem de minicross, né? Então, pneus de aro para minicross a gente também tem disponível hoje no mercado. Aí para o pessoal que curte brincar de minicross, sem dúvida, uma ótima opção. Esclarece uma dúvida que o pessoal quer saber. Com a saída do Metzeler MC4 e MC5, qual é o pneu que, na verdade, esse pneu fez grande história aqui no nosso país, né? E no mundo, qual é a lacuna que será preenchida por essa saída desses dois pneus da Metzeler? Conta pra gente, por favor. Perfeito. Sem dúvida nenhuma, né? Esses dois pneus foram muito importantes aí para nossa história. Acho que muita gente já usou esses pneus, gostam dos pneus. Mas a decisão de tirar eles de linha foi por uma questão aí de atualização da nossa gama de produtos, né? Uma renovação. Então, é necessário você se atualizar o tempo todo para acompanhar o próprio desenvolvimento das motos, que também tiveram uma grande evolução tecnológica aí nos últimos anos. E a gente tomou a decisão de especializar as marcas, né? Então, hoje eu tenho a Pirelli especializada no mundo do motocross aí, participando do Mundial, inclusive, tudo, e eu entrego essa gama completa para pneus de motocross com a marca Pirelli. E aí a gente optou em especializar a marca Metzeler dentro do segmento de enduro. Então, em competições de enduro, a gente acabou tomando essa decisão de usar a marca Metzeler aí como nosso carro-chefe e ter um desenvolvimento especializado dentro do segmento de enduro. Então, a gente tem hoje aí como principal produto dentro desse segmento o 6 Days Extreme, que é um produto fantástico para utilização de enduro. E vou até passar a bola aí para o Edu, porque o Edu acho que tem horas andadas em cima desse pneu aí, mais do que qualquer um, então ele vai saber falar no detalhe sobre o produto aí, conhece melhor do que ninguém. Bom, gente, o 6 Days Extreme, ele acompanha a evolução das motocicletas, né? Como todo produto nosso, como todo produto que eu testo, eu estou sempre testando pneus de acordo com o que está acontecendo no mundo da motocicleta. E normalmente uma moto de enduro, ela acaba recebendo um pouco depois o que um dia foi altíssima tecnologia na MotoGP, por exemplo, ou no Superbike, entendeu? O Renato tem aí para comprovar para mim, hoje motocicletas de enduro têm controle de tração, original de fábrica. Elas têm mapas, e é fácil trocar o mapa ali, né? Você troca o mapa facinho, você tem controle de tração,
A gente tem motocicletas hoje 2 tempos com injeção eletrônica, né? Ou seja, as motocicletas elas estão sempre evoluindo. Suspensão, então, nem se fala, né, Jeca? Suspensão é uma evolução, assim, é diário a evolução em suspensão. Então a gente tem que acompanhar. E o Six Days Extreme ele acompanha isso. A gente está sempre trabalhando para deixar esse pneu apto às novas motocicletas. Por exemplo, você viu hoje, esse ano que está acontecendo no Supercross, novas marcas aparecendo, né? Teve uma marca nova que ganhou lá no Supercross. Na Europa está vendendo muita motocicleta de diversas marcas, não tem só a marca japonesa. E essa evolução tecnológica pede um pneu apto, né? Um pneu moderno também para toda essa eletrônica. E o Six Days Extreme, ele está afinado com as motocicletas mais modernas do mercado hoje. Acabei de descobrir que eu passei a minha vida inteira falando o nome do pneu errado. E eu acho que a grande maioria das pessoas também. Quer dizer que não é Metzeler. É essa a história mesmo, Nathan? Explica para mim como é que fala o nome. Olha, Renato, você bem honesto com você, viu? Não é fácil falar esse nome. Inclusive, eu tenho um amigo alemão, né? Ele nasceu lá, então ele fala fluente. Uma vez eu até brinquei com ele e falei, me ensina aí a pronunciar do jeito certo, né? E aí o cara falava, sabe quando você tenta repetir, mas não sai igual, era impossível. Então, assim, o que eu falo é um pouco aproximado também, mas se tiver alguém ouvindo a gente aqui alemão, com certeza o cara vai falar, não, também tá errado o jeito que o Nathan tá falando, porque não é fácil falar. E o alemão falando, então, acho que ninguém consegue reproduzir, só o alemão mesmo. Perfeito, mas como que você fala, então, depois do seu curso de alemão com um amigo, a marca do Metzeler? Ensina para mim. O que ele me passou foi Metzeler, né? Então, aquele enfoque no Metzeler não tem, né? O foco fica mais na primeira sílaba, Metzeler. Mas, assim, com certeza alguém que fala alemão vai me ouvir falando e vai pegar algum erro também e vai melhorar ainda mais a pronúncia. Eu quero deixar um ponto aqui, quando o Eduardo estava falando sobre o desenvolvimento dos pneus que vêm para a Europa, né? Feitos no Brasil. Eu não sei se o nosso ouvinte aqui, que está do outro lado, ou o nosso espectador do YouTube sabe, mas eu moro em Portugal, mas obviamente nasci no Brasil e morei toda a minha vida no Brasil, estou aqui há 2 anos, e sempre tive uma impressão da marca Pirelli no Brasil muito forte. Afinal de contas, eu acho que é uma marca das mais capilarizadas do país inteiro, né? Se a gente tem concessionárias de moto no país inteiro, tem muito mais lojas que vendem pneus espalhadas, e quando você muda para a Europa, que você percebe que o que você achava da força da Pirelli no Brasil é ainda mais potencializado. A Pirelli aqui em Portugal é uma super marca também, é impressionante, e a gente sempre olha as motos de todas as pessoas e a presença do pneu Pirelli por aqui também é marcante. Queria deixar esse ponto aqui pessoal, uma experiência que eu tenho observado por aqui. Legal. Vamos seguir adiante, então, aqui com um vídeo sensacional. Eu faço as honras de apresentar o Circuito Pan-Americano. Se liga nessas imagens.
Lindas imagens, né? Muito, muito show. E eu vou passar a bola para o Cícero, que eu sei que o Cícero tem mais uma pergunta muito interessante aí para o pessoal da Pirelli. Manda a bola aí, Cícero. Natan, aproveitando esse complexo de pistas do circuito pan-americano, queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse universo das competições. Quais são os pneus Pirelli utilizados aí para as pistas e quais são as características de cada um deles? Explica um pouco para a gente, por favor. Pô, legal, acho que tudo a ver a gente entrar nesse assunto depois desse vídeo aí do circuito, né? O nosso parque de diversões, a gente diz aqui brincando, que é realmente sensacional. Quando a gente vai para a linha de competições da Pirelli, a gente tem a linha off-road, que a gente já comentou bastante aí no meio do vídeo, né? Então toda a linha Scorpion aí e suas especializações. E aí, partindo para a linha on-road, a gente tem um leque bem grande de produtos também, mas para focar nos nossos dois principais aí seria o Diablo Superbike, que é o nosso pneu slick hoje, o pneu utilizado no Mundial de Superbike, no Superbike Brasil e nas diversas competições de Superbike que a gente tem aí pelo mundo todo. É um pneu 100% slick, e quando você tem um pneu feito por uma pista, né? Então, assim, você está pensando numa condição de uso extremamente controlada. É diferente você fazer um pneu para uma pista e um pneu para uso no dia a dia, uso urbano. Você tem características que só existem na pista, características que não se aplicam ao dia a dia, né? Então, a gente faz pneus que tem uma carcaça muito leve mesmo, para você favorecer ao máximo aí a performance extrema da moto. Então são pneus assim feitos para durar pouco, propositalmente, porque quanto mais macio o seu composto, mais aderência ele vai ter. E aí, só que aí você tem o efeito colateral de ter um composto muito macio, que é a durabilidade, né? Você perde durabilidade. Acho que todo mundo que já viu Fórmula 1 alguma vez na vida entende bem como funciona essa relação. Então, assim, são compostos que a gente brinca, né? São pneus de um tiro só, para o cara fazer a corrida, fazer aquelas 15, 20 voltas que ele tem que fazer e o pneu acabou. São pneus assim com uso bem específico. E aí a gente tem a linha do Super Corsa também, com um composto SC, um composto também exclusivo para competições. Só que o Super Corsa ele já tem uma característica de um pouco mais de durabilidade. É um pneu que não é tanto um tiro só quanto um Superbike, ele aguenta uma quantidade um pouco maior de voltas. Ele já tem algumas ranhuras também, o que permite que seja um pneu que a gente chama de street legal, né? Ele pode andar nas ruas também, porque ele tem a homologação do Inmetro, diferente do pneu slick, que acaba não tendo essa homologação do Inmetro. Então são esses aí os nossos dois principais produtos dentro desse segmento. E como outra característica interessante também deles, né, são pneus com foco 100% em pista seca. Então, até pela quantidade baixa de ranhuras que você tem nesses pneus, ou nenhuma no caso do slick, né? São pneus que, no caso de pista molhada, por exemplo, eles acabam não funcionando tão bem, e aí por isso que você tem as opções de chuva, né? Então você tem o Diablo Wet, por exemplo, que é um pneu de chuva, e aí o cara, numa corrida, uma eventual situação de chuva, ele troca de pneu, ele tem essa oportunidade para fazer a performance aí, para fazer a corrida embaixo d'água. Edu, explica aqui pra gente como é que a tecnologia utilizada pela Pirelli influencia os resultados dos pneus na pista, conforme o Natan explicou anteriormente. Para quem não sabe, a competição ela é um grande laboratório, né? O maior laboratório da Pirelli, na verdade, é a competição. Então, os pilotos que competem, eles dão total, assim, é como se eles fizessem um relatório para a gente pós-corrida. Nós temos engenheiros acompanhando as provas, né? Tem toda uma equipe da Pirelli que sempre vai nas competições e lá são extraídos milhares de dados, né? Então a gente tem lá o engenheiro que sabe qual é a temperatura do asfalto, qual era a preparação que tinha na moto, qual era o peso do piloto, quantas voltas teve, qual era a temperatura ambiente. E ele olha o pneu, ele olha o estado do pneu, e tudo isso é feito um relatório na segunda-feira, é enviado para o departamento da engenharia, e isso, obviamente, vai para a moto de rua. Uma hora vai para a moto de rua, uma hora
vai chegar na sua motocicleta que você pode comprar na loja, sem sombra de dúvidas. É muito importante a competição, muito importante para testar materiais, principalmente para testar materiais, né? Para testar a estrutura, o que funcionou na pista, naquela a 300 por hora, 60, 120 graus, por exemplo, chega um pneu. Todo aquele estresse que sofreu o pneu, com certeza é uma margem muito grande que sobra segurança para você fazer um pneu de rua. Nós conhecemos o tema da Pirelli, já utilizado há muitos anos, que se chama Power is nothing without control, ou seja, o poder não é nada sem o controle. Potência não é nada sem controle. Potência não é nada sem o controle. Então, mais uma vez, ilustra o investimento, né, e a preocupação que a Pirelli tem no seu mundo de produtos que é utilizado nas pistas e depois para as ruas, né? Sim, exatamente. A motocicleta, eu costumo falar que ela não tem nada a ver com carro, né? O próprio desenho do pneu já resume bastante isso, né? A moto, ela inclina para fazer curva, né? O carro, você vira o volante e a roda da frente vai para onde o piloto quer, e a moto não, a moto ela precisa inclinar para fazer curva. E, então, colocar a motocicleta inclinada de um lado, inclinada para o outro, frear a 300 por hora, enfiar a mão em mais de 250 cavalos, 240 cavalos com a moto ainda inclinada, hoje em dia isso estressa o pneu de uma maneira que, se não tivesse passado pela competição, se não tivesse ido bem em competição, lógico que seria muito difícil a gente desenvolver isso para uma moto de rua. Sim, e o interessante é que a tecnologia ela migra, a gente tende a pensar muito em pneus super esportivos, né? Mas acho que a gente tem um caso bem emblemático aí, que é o caso do Angel GT2. E se você pegar hoje o desenho do Angel GT2, ele é um desenho que é derivado do Diablo Wet, ou seja, do nosso pneu de chuva lá no Superbike. Então, assim, não se aplica só a pneus super esportivos, a pneus racing, né? Mas você tem um pneu mais touring, que é o caso do GT2, e que, para entregar toda a performance no molhado que ele exige, a gente puxou ali o mesmo desenho praticamente, utilizado no Superbike, no Mundial Superbike. Então você consegue importar muitas tecnologias. Se for pensar assim, Nathan, a gente vai até scooter. Exatamente. Até scooter tem da tecnologia de competição. A gente tem pneus aí para scooter que no molhado são fantásticos. Né? O mercado europeu neva, vocês sabem lá, né? O inverno lá é rigorosíssimo e todo mundo anda de scooter lá. E para esse pneu esquentar no scooter lá na Europa, ele herdou tecnologia de competição. Vai para tudo, vai para todos os tipos de motocicleta. Bom, passou rápido, né? Foi uma conversa muito boa entre amigos. Prometo que a gente traz esses grandes profissionais de novo, futuramente, para a gente conversar mais sobre esse universo dos pneus. Quero agradecer ao Nathan Petrin Baranauskas, Marketing Moto Latinoamérica, treinamento e produto. Nathan, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, muito legal aí essa oportunidade, esse bate-papo com vocês, né? E mais uma vez, poder transmitir aí toda essa informação até o nosso cliente final, até o nosso piloto final, é ótimo, é sempre um espaço muito bom para a gente poder tirar dúvidas aí do dia a dia e poder falar melhor do nosso produto. Muito obrigado aí, Cícero, muito obrigado, Renato, pela oportunidade, pelo espaço que vocês abriram aí para a gente. Eduardo Zampieri, senhor Minhoca, muito obrigado pela sua presença. Você que ocupa um dos cargos mais desejados do Brasil, eu acho que o extinto cargo de fotógrafo da Playboy perde para o cargo de piloto de teste de moto da Pirelli, viu? Receba os meus agradecimentos aí, muito obrigado pela participação. Obrigado, Jeca. Eu que agradeço, o Cícero, o Jeca, o Nathan. É sempre uma honra e espero poder ter ajudado e espero poder ajudar quando quiser. Me liga, você tem meus contatos, quando um leitor tiver dúvida também,
Pode me encher bastante, que eu nunca vou achar que você está me enchendo. Você é meu amigo, antes de mais nada, e conte comigo sempre. Muito obrigado. Legal. Olha, eu sou o Renato Furman, mais conhecido como Jeca Joia. Agradeço aqui a participação do nosso Cícero Moro, que fez perguntas incríveis. E convido você para acompanhar, então, os nossos canais, tá bem? No YouTube, para quem assistiu por aqui e quem não assistiu, vá lá, youtube.com/tvpromoto. E quem gosta de um bom podcast, pode acompanhar os nossos podcasts lá no Spotify e nas outras distribuidoras. Basta procurar Motocast e você vai ver lá os nossos áudios. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.